Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Desculpa aqui se sair um barulho, alguma coisa que eu tô numa loja hoje e vai sair um pouquinho de barulho de outras situações aqui, mas eu quero fazer um comentário com vocês sobre um comentário, né, uma entrevista que o diretor executivo do esporte, o Jorge Andrade, ele deu a um veículo de comunicação aqui de Pernambuco, né, na rádio, uma rádio aqui, e para ser muito direto aqui, ele deu ao programa Rádio Clube, da Rádio Clube aqui, né? O Momento Esportivo. Ele fez um comentário sobre a Chapecoense não ter chegado, né, para jogar. Ou seja, o jogo que ia acontecer hoje às 20 horas foi adiado para domingo às 18 horas. E como eu falei para vocês, ninguém gosta de remarcar uma logística, todo um trabalho que é feito, né? E como eu falei no outro vídeo, eu não quero me estender muito sobre a questão da Chapecoense, mas a gente sabia que dava para eles terem chegado aqui e jogado hoje, porque inclusive já fizeram isso em outros momentos, e o próprio presidente da Chapecoense, ele já afirmou isso, né? Já afirmou que já fez isso em outros momentos, mas que não faria novamente, né? Então, eu vou falar sobre o que o Jorge Andrade falou. Para mim foi uma crítica direta à Chapecoense. Ele até fala assim, quem sou eu para falar do trabalho da Chapecoense, mas ele mandou uma crítica assim. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like. Aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, cearense, baiano, tudo você vê aqui. Então dá essa moral pra gente, fica tranquilo que o vídeo é sem cortes, não tem comercial. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, que é onde o Jorge Andrade ele deu uma entrevista. Se você quiser ler com calma, a matéria saiu no NE45, tá? Mas a informação é a seguinte, ó. Executivo de futebol do esporte questiona a logística de viagem da Chapecoense. Por que não saiu um dia antes, né? Ou seja, é o que todo mundo vem falando, mas a gente está vendo agora finalmente, saindo da questão do site, de uma nota oficial, um dirigente do esporte falando. E eu vou elogiar aqui o Jorge Andrade, porque eu já critico ele em muitas situações, mas nesse ponto eu vou elogiar muito ele. Mas fala o seguinte, a matéria. O executivo de futebol do esporte, Jorge Andrade, lamentou o adiamento da partida contra a Chapecoense, inicialmente marcada para sexta-feira, no caso hoje, né, às 20 horas, mas transferida para domingo às 18, em virtude da instabilidade climática de Chapecó, que impediu os catarinenses de embarcarem para o Recife. Na visão do dirigente rubro-negro, a Chape deveria ter viajado na quarta-feira. Aí ele fala o seguinte, ó. Em entrevista ao Momento Esportivo da Rádio Clube, Jorge Andrade lamentou o adiamento do jogo um dia antes da partida e questionou por que a delegação catarinense não desembarcou em Recife na quarta-feira. E eu vou explicar porque faz muito sentido o que ele falou. Aí fala o seguinte, ó. Quem sou eu para, abre aspas para ele, né? Quem sou eu para querer falar esse tipo de coisa da Chapecoense que tem o modelo deles? Eu falo pelo esporte como a gente trabalha. Eu lamento pelo nosso futebol brasileiro não estar organizado de uma forma que isso não possa acontecer. Ah, mas fechou o templo, fechou o aeroporto. E por que não saiu um dia antes? Sabe-se que lá tem esses problemas, mas enfim, vamos para o jogo desse Jorge Andrade. Cara, o que ele falou aqui é perfeito, porque assim, inclusive um ponto que eu não tinha me atentado, né? Porque isso sempre acontece. Em Chapecó, esse ano, já tiveram alguns problemas com relação a esse tipo de situação climática, essa situação de fecha o tempo, então tem que fechar aeroporto, abrir aeroporto, fecha aeroporto, abrir aeroporto. Isso já aconteceu algumas vezes esse ano com a Chapecoense. Então, cara, a primeira coisa que você tem que ver, né? Questão climática do seu local, se você sabe, né? E hoje existem várias ferramentas para mostrar como é que está o clima, o que é que está acontecendo naquele momento que você vai viajar. Vou dar um exemplo bem simples. Estou indo para o Uruguai semana que vem e eu já sei como vai ser a temperatura, eu já tenho uma previsão de como será a temperatura, vai ser muito frio, então eu já me planejo. Eu vou ter que lavar muito casaco, muita roupa quente, porque não vai ser um lugar como em Recife aqui, que é calor, né? Vai ser um lugar bem frio. Mas você consegue se planejar antes, né? A Chapecoense é um clube profissional. A Chapecoense é um time de futebol que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? É o segundo patamar do futebol brasileiro, que é a Série B. Então cara, é uma equipe que foi campeã da Sul-Americana, uma equipe respeitada no futebol brasileiro. Então, além de tudo que eu falei no outro vídeo, que poderia ser adiantado esse processo, eles poderiam ter vindo em um voo fretado que a própria CBF ofertou para a Chapecoense.
eles não aceitaram isso. Eles poderiam ter, no mínimo, dado um Google, né, irmão, antes de comprar passagem, porque, entenda, eles não compram com tanta antecedência assim, até porque tem que pagar. Né? Então eles precisam primeiro fazer uma questão de orçamento e vão pagando gradativamente. Os caras não pagam o ano inteiro, porque exatamente por conta disso. Pode mudar uma data, pode adiar, enfim. Então eles ficam, quando fica próximo do jogo é que eles fazem essa compra, pelo menos foi assim que eu fiquei sabendo com relação à logística dos clubes. Então eles poderiam ter analisado isso antes. Aí fala o seguinte, ó, ele conclui aqui o executivo de futebol do esporte. É isso que a gente lamenta. Ficamos até às 18 horas dessa quinta-feira sem uma definição e com o treino acontecendo e a gente se preparando. Claro que a gente estava monitorando, mas infelizmente aconteceu, faz parte do passado, o jogo está marcado, vamos preparar a equipe e dar mais um passo ao objetivo, completou. Mas mostra a chateação. E também, cara, tá? Eu acho que a CBF, ela deveria ser um pouco mais pesada com relação a essa situação da Chapecoense. Óbvio, eu sou totalmente contra a questão de vai perder pro WO. Eu acho que no caminho não é esse. Mas tem que ter algum tipo de punição, cara. Tem que ter algum tipo de punição, algum tipo de cobrança pública para que o dirigente da Chapecoense, o presidente, enfim, toda a instituição chapecoense, né, que eles entendam que foi um erro deles, tá? Foi um erro deles. Teve a situação climática, acontece, mas você consegue fazer um planejamento ainda mais quando é um lugar recorrente, quando é um problema recorrente de uma cidade, tá? Então eu acho que de fato a Chapecoense deveria ser punida, mas infelizmente a CBF também mistura as coisas, né? Porque a gente sabe que existia um problema muito grave na história da Chapecoense há alguns anos atrás e foi uma fatalidade, e eu percebo que às vezes existe uma mão mais leve com a Chapecoense com relação a esse tipo de situação, tá? Não é o primeiro problema que teve com relação à Chapecoense, não, tá? Já existem outros problemas, então é importante que se tenha um controle maior com relação a Chapecoense, porque não dá, cara. Toda vez que acontecer uma parada dessa, tem que adiar. O presidente da Chapecoense, e algo que me deixou muito preocupado, eu vou ler até as palavras dele aqui, mais uma vez, eu fiz no vídeo que eu falei ontem, mas eu vou falar aqui ao vivaço, né? Enquanto você está deixando um like aí no seu comentário pelo que aconteceu, mas o presidente Chapecoense falou com o Vinícius Calado da CBN e falou o seguinte, ó, o fato é que amanhã não sai jogo. Isso era 1h43 da tarde, tá? 1h43 da tarde. O fato é que amanhã não sai jogo, tá? Nós não conseguimos chegar. Mesmo se pegar o voo à noite, de madrugada aí, a gente fez algumas vezes isso e não faço mais. Vamos aguardar agora. Vai remarcar para sábado, domingo, vamos ver. Ney Maidana, presidente da Chape. Então o cara já estava meio que prevendo que não ia jogar. Então assim, é assim que funciona? Eu acho que a postura teria que ser outra, né? Mas foi assim que aconteceu. Para mim também é um erro, tá? A meio que arrogância, né, do cara falando, né, como se fosse uma decisão dele. Não é uma decisão dele, tá? É uma decisão da CBF, que é o órgão que organiza o Campeonato Brasileiro. Enfim, mas eu quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários, se concorda, discorda com a postura do executivo de futebol, o Jorge Andrade. Eu concordo plenamente com a postura dele, tá? Repito, já fiz algumas críticas a ele. Se você quiser falar de futebol, contratação, a gente pode abrir um debate aqui. Mas com relação a isso, eu tô com ele aí, nessa aí. Acho que ele tá certíssimo no comentário dele, é claro, tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a tua opinião. E qualquer outra informação eu volto, trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.